Queridos irmãos, boa noite a todos. É com imensa satisfação que aceitamos esse convite para estar aqui, até porque o maior beneficiário desses estudos somos sempre nós. Eu costumo falar que, como um filme de Hollywood, que a gente, ao ver na tela aquelas cenas impactantes, emocionantes, que duram 1 minuto, 2, às vezes alguns segundos, demoram às vezes meses para ficar prontas, são regravadas inúmeras vezes, passado de um estúdio para outro, para a edição, até que ela fique pronta para ir para a tela. Assim, nos sentimos quando somos convidados a fazer às vezes para falarmos aqui durante 1, 2, 5, 30 minutos, temos que ler inúmeros livros em incontável quantidade de horas de estudo, e isso nos faz melhorar a cada vez. Então, agradecemos a oportunidade do Plenitude, ao Etienne e seus diretores, que nos estendeu esse convite. É com muita gratidão que eu aceitei, e gratidão por entender que sou o maior beneficiário dele. Como falado, hoje, Sexta-feira Santa, dia em que nós devemos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E eu falo relembrar porque tem muitos irmãos que veem o dia de hoje como um dia de celebração. Não, a gente celebra a Páscoa, quando ele ressuscitou. Hoje, realmente, nós devemos relembrar o sacrifício que Jesus fez por nós. E, a partir daí, pensarmos se realmente estamos fazendo valer esse sacrifício feito pelo Mestre Jesus. Pois muitos de nós, passados mais de 2000 anos, continuamos crucificando o nosso Jesus a cada dia, quando maltratamos um irmão, quando não ajudamos o próximo, quando deixamos de cumprir e de estudar aquilo que Jesus deixou para nós. Então, que o dia de hoje sirva de reflexão para que nós possamos vivenciar o Evangelho de Jesus, que possamos vivificar Jesus em nossos corações, para que no domingo de Páscoa realmente seja celebrada a sua ressuscitação. Nós vamos iniciar o estudo de hoje, e eu acho oportuno, em função dessa situação que a gente passa do coronavírus, essa pandemia que assola o mundo inteiro. E eu tenho ouvido de alguns amigos e alguns até representantes de outras denominações, nós estamos aqui para fazer crítica, mas colocando como sendo a pandemia de origem maligna, como se tudo que estivesse acontecendo nesse momento fosse oriundo do mal. Eu vou iniciar com uma pequena história que está na internet, vários dos senhores poderão fazer consulta sobre essa história. É uma história de um católico fervoroso, e aí a gente diz católico porque ele estava numa igreja. Esse monge olhava por uma cruz, admirado em que a imagem de Jesus estava lá, e ele sentia muito o fato de Jesus estar ali na cruz, e ele lançou um pensamento: como eu gostaria de estar ali no lugar de Jesus. E esse pensamento dele foi tão fervoroso, com tanto amor ao Mestre Jesus, que diante dele aparece o Mestre Jesus e fala para ele: olha, você realmente falou com seu coração, e Deus, nosso Pai, permitiu que você por um dia experimentasse a cruz que eu experimentei. Só que tem uma condição: ao ficar ali no meu lugar, você não poderá falar nada, porque as pessoas que estarão aqui estarão lhe ouvindo. E ele aceitou, e, como um passe de mágica, ele se viu na posição de Jesus na cruz,
e enquanto que a igreja ou o templo continuava com o seu movimento normal. Passado alguns minutos, adentra a esse templo religioso, um senhor muito bem vestido, muito bem trajado, com uma maleta nas suas mãos. Ele pega essa maleta, bota do lado dele, se ajoelha, faz uma oração e, passados alguns minutos na oração, ele sai, só que ele esquece a sua maleta dentro da igreja. Ok? Passado mais alguns minutos, chega outra pessoa, com uma roupa já não tão nobre, e ele fica muito próximo do local onde a primeira pessoa se postou. Ele também faz a sua oração, só que quando ele vai sair, ele percebe a maleta, e aí ele pega a maleta e sai correndo do templo religioso. Passado alguns minutos, entra uma terceira pessoa, um jovem, que estava com uma mala na mão, e aí esse jovem faz a sua oração também dentro do templo, só que quando ele estava saindo, chega a polícia com a primeira pessoa, e prendem esse jovem como suspeito de ter subtraído aquela maleta que foi esquecida. Eis que, nesse momento em que eles começam a interrogar esse jovem e falam de levá-lo preso, o monge, no lugar de Jesus na cruz, não se conteve e fala: não foi ele que pegou a maleta. E aquelas pessoas atônitas no interior da igreja, porque perceberam que a voz vinha daquela imagem, eles de repente ficaram impressionados com o fenômeno, e o monge: foi outra pessoa, foi um senhor, e deu a descrição, ele saiu, está ali fora. E aí os policiais resolvem checar, vão até o lado de fora, realmente encontram a outra pessoa que estaria de posse da mala, ela é restituída ao seu primeiro dono, o jovem é liberado e as pessoas seguem sua vida. Só que, ao final do dia, Jesus reaparece, muito triste diante do monge. E o monge, feliz da vida, acreditando ter feito uma boa ação, fala com Jesus: olha, eu fiz uma boa ação. E Jesus: não, você não cumpriu aquilo que se comprometeu comigo. Ele: mas o jovem seria preso injustamente e eu não aguentei isso. Eu realmente preferi fazer alguma coisa, deixar uma injustiça acontecer. E aí Jesus explica para o monge o que aconteceu de verdade. Aquele primeiro homem que adentrou ali era um homem de muitas posses, muito rico, e na realidade aquela maleta foi um dinheiro que ele ganhou de forma errada, foi um dinheiro que ele ganhou de uma forma não lícita, e ele iria usar aquele dinheiro em prostituição, jogos, enfim, com esses jogos e a prostituição ele ia acabar se viciando, iria perder o seu casamento, e ele entrou na igreja para orar a Deus para que não usasse aquele dinheiro dessa forma, para que ele tivesse coragem de não fazê-lo. O segundo homem, já desesperado, pai de família, esposa doente, filho doente, e ele sem dinheiro para comprar remédio, foi desesperadamente orar na igreja para que, como última forma de desespero, para que ele conseguisse dinheiro para comprar remédio e salvar a vida da sua esposa. E quando ele viu a mala com dinheiro, achou que estivesse sendo atendido pela providência. Já o jovem, o último personagem, cuidava da sua mãe, ele não tinha pai e estava querendo viajar para enfrentar a vida em outro país, e a partir daí o navio em que ele viajaria iria afundar e ele morreria naquela viagem. Caso ele fosse preso, ele não morreria nessa viagem. Ou seja, quando o monge falou e restituiu a mala para o seu primeiro dono, ele fez com que todo o trabalho da providência divina que havia sido feito por Deus fosse por água abaixo. A gente começa com essa simples história que consta na internet, justamente porque nos dias de hoje,
quando somos assolados por essa pandemia, nós queremos olhar que com os olhos humanos, sem entender os desígnios da espiritualidade, os desígnios de Deus Pai, achando que aquilo é para o nosso mal, que está tirando vidas, e a gente não consegue ver que esses momentos de pandemia nos trarão inúmeros benefícios. Em primeiro lugar, porque a morte realmente não existe, nós nos propusemos a fazer um estudo sobre ela hoje. Nós não somos um corpo físico usando um espírito temporariamente, isso ao contrário, nós somos um espírito imortal utilizando um corpo temporariamente. Então a morte é uma ilusão, então na realidade Deus não está tirando a vida de ninguém. Se a gente for olhar, os homens hoje estão muito unidos tentando encontrar uma solução para o problema, as nações estão se unindo, são inúmeros benefícios, famílias que estavam separadas estão tendo a oportunidade de ficarem juntas, inúmeras pessoas que estariam perdendo suas vidas no dia a dia, nos acidentes de trânsito, nas brigas, nos homicídios normais, estão tendo suas vidas poupadas. Enfim, a providência não erra. Por mais que a gente não entenda isso, a pandemia não é algo do mal. É algo que Deus permitiu que acontecesse para o nosso bem. A gente costuma falar que a dor e o sofrimento despertam a nossa atenção, a nossa consciência. Então, quando somos acometidos por uma dor, a nossa consciência desperta para ela. E é o que está acontecendo nesse momento. Iniciando o nosso estudo, nós temos uma notícia que talvez os amigos não saibam, mas Lázaro morreu. E a gente fala que Lázaro morreu, como uma brincadeira, é claro, porque Jesus o ressuscitou. Mas mesmo tendo ressuscitado, logo depois da morte de Jesus, os livros de história contam que Lázaro teria sido perseguido pelos fariseus, já que ele seria, naquele momento, um trunfo para Jesus, como sendo alguém que foi ressuscitado por Jesus. Então a vida de Lázaro vivo causava um grande transtorno para os fariseus à época e eles começaram a persegui-lo. Isso é contado em alguns livros como uma das possibilidades da morte de Lázaro, ele ter sido morto posteriormente pelos fariseus. Então, mesmo o próprio Jesus Cristo, que veio até nós com a sua missão, nosso mestre nos ensinou que devemos passar por esse momento. Nós vamos tentar compreendê-lo mais daqui a pouco. A primeira pergunta é: o que caracteriza a morte? Quando a gente vê no nosso dia a dia, como é que a gente entende que alguém morreu? E aí é a ausência de movimento, a ausência de frequência cardíaca, a ausência de respiração, ausência de ondas cerebrais, enfim, quais os parâmetros que nós podemos observar para caracterizar o estado de morte? E depois, o que é o coma? Para os cientistas, o coma é uma dúvida que perdura há mais de 4.000 anos. Eles não conseguem compreender o que vem a ser o coma, pois aquela pessoa está ali. Se a gente fala que o que caracteriza a morte seria a ausência daqueles sinais, no coma a pessoa tem respiração, frequência cardíaca, mas tem ondas cerebrais, mas está lá dentro, e não esboça reação. E eles não conseguem explicar o que é esse fenômeno coma até os dias de hoje. Por que alguém com todos os seus sinais vitais normais simplesmente não acorda? E a gente vai tentar explicar isso posteriormente. Se a gente não tem uma boa definição do que vem a ser a morte,
Então vamos tentar entender ao contrário. O que vem a ser um ser vivo? As primeiras definições de ser vivo é que o ser vivo deve possuir uma célula. Então, essa célula é um ser vivo por si só, porque dentro dela existem as organelas que possuem função, a célula se reproduz, ela se movimenta, enfim. Esse foi considerado o primeiro ser vivo. Bom, aí a gente começa a ver, por exemplo, que existem seres vivos, como essas árvores aqui, que são chamadas são oliveiras, chamadas de irmãs de Noé. Elas ficam na Turquia. Essas árvores teriam mais de 5.000 anos. Então a gente tem seres vivos com mais de 5.000 anos. Mas essas definições foram evoluindo até chegar os dias de hoje, em que mesmo um vírus já pode ser considerado um ser vivo, porque ele consegue se reproduzir, consegue esconder-se, defender-se. E aí, para piorar a situação, outras pessoas disseram, olha, já que esse vírus aqui é vivo, um vírus de computador também seria, porque esse vírus de computador, ele também se reproduz, também tenta se esconder, também se defende. Então, alguns, inclusive, já começam a dizer que o vírus de computador também seria um ser vivo diante dessa situação. Isso a gente está colocando aqui para ver que não é tão simples entendermos o que vem a ser vida e morte. Então, com essas definições, posteriormente, a gente vai começar a refletir um pouco mais. Bom, então, se a gente viu que ser vivo é uma coisa muito abrangente, a gente começa a tentar definir o que vem a ser um ser humano. Ser humano seria aquele que é caracterizado pela consciência. Ou seja, para que seja humano, a pessoa teria que ter sentimentos. Dizem que o ser humano é a única criatura que tem consciência da sua morte. Então, ser humano consciente da sua morte. Ok. E aqueles que, acometidos por um acidente qualquer, sofrem um dano cerebral, deixam de ter consciência. Eles deixam de ser humanos. E aqueles que já nascem com uma deficiência severa cerebral, eles não nasceram humanos? Já que a definição de humano é a consciência? Na nossa doutrina, a gente acredita na reencarnação, porque se a gente for partir desse princípio de que o ser humano deve ter consciência, a gente pensa que seria uma grande injustiça da parte de Deus colocar um irmão meu. Inicialmente, a gente perceberia que seria uma injustiça para com ele, se ele tem uma deficiência severa e não consegue ter nem a compreensão do que vem a ser Deus. E esse indivíduo, depois de alguns anos, como todo e qualquer ser humano ou ser vivo, vai desencarnar ou vai morrer, se a gente usar esse termo por enquanto, já que a gente não chegou na explicação técnica. Mas, e nós? Quer dizer que se ele morrer e for julgado, simplesmente, como outras denominações querem simplificar a vida, como é que Deus não vai condenar essa pessoa porque ele não tinha discernimento suficiente? Então imagine que Deus foi injusto para comigo nesse momento, porque ele deu a vida a alguém que não tinha discernimento, e Deus poderia tê-lo feito com discernimento, e após os anos que ele passou aqui na Terra, 20, 30, 50, enfim, não importa, porque isso é muito curto diante da imortalidade, aquele ser iria para o céu. E nós, acometidos de todas as preocupações do nosso dia a dia, teremos que nos melhorarmos, fazermos a nossa reforma íntima, enquanto que aquele não. Fica muito mais fácil para nós acreditarmos que a reencarnação, com o fenômeno da reencarnação, isso passa a fazer mais sentido.
porque aquele que está naquela condição, claro, por algum motivo da previdência divina, está cumprindo de alguma forma, aquilo ali está sendo para, de alguma forma, aperfeiçoá-lo, que nós não sabemos, como nós contamos na história inicial sobre a providência divina. Então, neste momento, aquele irmão está passando por aquela dificuldade que pode ser uma prova para ele ou para algum familiar. Eu aconselho na internet, aqueles que puderem ver, esse filme Transcendence com Morgan Freeman. Nesse filme, o John Deep, ele faz o upload da sua mente para um computador. E a partir daí, com acesso e velocidade às informações, ele começa a querer transformar o mundo. É bem interessante esse conceito. E a gente fala isso porque, já que a gente está falando de consciência, o que vai acontecer daqui a pouco quando os computadores adquirirem consciência? E isso vai acontecer num breve espaço de tempo. Hoje a gente coloca que existem 3 níveis de consciência. A gente chama de nível C0, C1 e C2. As máquinas, elas estão no nível de consciência C0. O que é esse nível de consciência C0? É aquele em que ele executa tarefas automatizadas. Vamos dar alguns exemplos. Quando nós pegamos nosso carro e vamos nos dirigir para casa, a gente não pensa no caminho que vai fazer. Os carros que possuíam marcha, a gente não pensa a marcha que vai usar naquele momento. É algo que o cérebro da gente vai fazendo sem o devido raciocínio, vai fazendo de forma automatizada. Então, esse nível de consciência é que as máquinas possuem hoje. Só que elas fazem isso numa velocidade assombrosa. Existem hoje, Alan Turing criou nos sonhos dele, ele já previa que em algum momento as máquinas adquiriam consciência, e ele disse que queria haver um momento em que os computadores pudessem desafiar o homem numa partida de Go, que é um jogo, e xadrez. Hoje nós temos já computadores que vencem com facilidade os maiores campeões do mundo. Só que, apesar de jogar, ele não tem o que seria aí a consciência C1 e C2, ele não tem a consciência do que está fazendo. Ele passa pelo jogo, executa aqueles movimentos sem ter a consciência do que ele está executando. Vamos dar exemplo numa fábrica em que existam várias pessoas trabalhando. A C0 seria a pessoa que está executando um projeto qualquer, a construção de um carro, por exemplo, ela está montando pneu. Então ela só monta pneu, enquanto outros exercem outras atividades. Só que se alguém pegar em algum momento um pneu com um dano, aquela pessoa vai, poxa, se esse dano daqui, se esse pneu daqui sair daqui com esse dano, ele pode provocar um acidente na pessoa que utilizar o carro. Ou seja, ele vai inferir possibilidades diante daquele problema que ele encontrou naquele objeto que ele estava trabalhando. Então vejam que é um passo acima daquele que simplesmente estaria montando os pneus, que estaria no C0. E o C2, nesse exemplo, seria um gerente de projetos que de lá de cima da sua fábrica vê todos executando as suas tarefas para que o carro fique pronto. Ok. Então, quando o computador, e isso vai acontecer num breve espaço de tempo, adquirir consciência. Pelas definições atuais de vida, nós já entendemos que inclusive um vírus de computador pode ser considerado um ser vivo, em função dele se reproduzir, dele se esconder, que são características que, por exemplo, um vírus comum tem. E aí? O que é essa consciência que esse computador estaria adquirindo? O que ele vai fazer quando perceber que ele é infinitamente superior àquele que o criou, em termos de velocidade de pensamento? Nós temos 1/3 da nossa vida, nós passamos dormindo. Ok. Muito tempo. Nesse período que nós estamos dormindo, nós teoricamente estaríamos
sem consciência da nossa vida atual. Ok. Vamos fazer uma comparação ou uma analogia desse momento em que nós passamos sonhando com a nossa vida que nós temos aqui na Terra. Por que a gente fala isso? Porque durante o sono, a gente está sonhando e nós temos as mesmas sensações que nós temos no dia a dia. Nós temos sensação de tato, nós temos sensação de dor, de prazer, enfim. Quem garante que neste momento, você que está assistindo agora, não estaria sonhando? O que pode garantir? Já que durante o sonho nós temos uma ideia de preenchimento de passado, nós conhecemos aquelas pessoas que estão ao nosso redor, nós temos todas as sensações de tato, dor, enfim. Quem garante que neste momento nós não estamos sonhando? E é isso que Platão, inclusive, falava em seus diálogos, que nós vivemos no mundo dos sonhos. Ou seja, isso que nós estamos passando nesse momento não seria a realidade. E nós, espíritas, de certa forma, compactuamos com isso. O mundo material não é o mundo real. O mundo material é uma passagem que nós teremos apenas para adquirirmos consciência. Imaginem que no período da escola, quando éramos pequenos, que nossos pais nos levavam para a escola, principalmente nos primeiros dias, a gente queria de qualquer jeito voltar para casa, a gente não queria ficar na escola, porque estava saindo daquele mundo que era do nosso conhecimento, do nosso domínio, então a gente chorava, não quero, e ia para a escola. Chegando lá, com o passar do tempo, nós íamos encontrando os amiguinhos, fazendo novos amigos, criávamos um novo universo, mas a partir dali, a gente às vezes, não quero nem voltar mais para casa. Então veja que nós, no transcorrer da nossa vida, nós vamos criando inúmeros universos e fazendo parte deles temporariamente. Na providência divina, nós estamos passando exatamente por esse momento. Nós estamos encarnados com o objetivo de nos aperfeiçoarmos e o que a gente chama de morte, na realidade, é simplesmente o despertar para a nossa vida espiritual. Vamos tentar trazer uma prova disso, uma experiência. Imagine o seguinte, eu vou fazer uma pergunta e os senhores, por favor, cada um em seu lar, imagine a resposta. Imagine que eu já estou com uma certa idade, já estou bem idoso, e aí chega Deus e nos oferece o seguinte, olha, eu posso fazer você voltar à infância. Entretanto, para que você volte à sua infância, você vai perder toda a sua experiência, tudo que você adquiriu na vida em termos de conhecimento, tudo que você passou na sua vida, você vai esquecer tudo. Você vai voltar a estaca zero como criança. Imaginem a resposta agora. Será que nós abriríamos mão de tudo que nós aprendemos para voltarmos à infância? Quando eu fiz essa pergunta, curiosamente, em um local com público, e não foi surpresa, apenas uma ou duas pessoas optaram, quando eu pedia para levantar as mãos, optaram por voltar à infância. Talvez por um sofrimento qualquer que tenham passado, talvez por não terem entendido a pergunta, mas a gente não quer abrir mão do nosso conhecimento. Ainda que fosse para voltar à infância num corpo sadio, a gente não quer abrir mão dos nossos conhecimentos, da nossa história de vida. Por que isso acontece? A explicação é simples. E agora nós vamos começar a compreender muitas das coisas que nós falamos anteriormente. Na realidade, nós somos formados por um espírito, um perispírito e um corpo físico. A nossa consciência está aqui, no espírito. Então, quando a gente fala em voltar para uma criança, a gente estaria destruindo parte do que foi adquirido aqui. E para que os senhores vejam, inconscientemente, a gente dá valor
ao nosso espírito. A gente não quer abrir mão, ainda que em detrimento de um corpo perfeito, a gente não quer abrir mão do que adquiriu como espírito. Percebam? E aí a gente volta naquele slide anterior, quando a gente percebe o que seria o coma. Se o homem não entender que ele possui um espírito, ele não consegue explicar o coma. E ele vai ficar até os dias de hoje com essa dúvida. Enquanto a ciência não comprovar, ou não de forma científica, para nós espíritas, a gente vê de forma indireta, daqui a pouco a gente vai colocar algumas aqui, mas enquanto nós não entendermos que o espírito é a parte consciente do nosso corpo, a gente não consegue explicar o coma. E nesse momento, a gente tem um corpo físico, o espírito, naquele momento, apesar E aí, quando a gente vê o momento em que Jesus ressuscita, porque na realidade o que a gente chama de morte, a gente viu que é difícil a gente conseguir configurar o que vem a ser morte, o que vem a ser vida. Quando a gente fala de morte propriamente dita, o espírita entende que são dois momentos. Existe a morte do corpo físico, sucedida do desencarne do espírito. Quando a gente percebe essas duas etapas, que existe a morte do corpo físico e o desenlace do espírito, que é a parte da consciência. Então, um corpo pode estar funcionando plenamente, está com toda a seu sistema biológico praticamente normal, e o espírito desdobrado, como se estivesse dormindo. Quando a gente entende isso, a gente percebe que muitas coisas do nosso dia a dia, em termos de desencarne, consciência, é muito explicado, é muito transparente dentro da nossa doutrina. Não quer dizer que sejamos melhores que outros, mas nós temos essa explicação que é quase que científica. E o que a gente faz com isso? Por que a gente tem que passar pelo momento de desencarne? Aí a gente percebe as leis da natureza. Tudo na natureza se transforma. Deus não nos criou para sermos estáticos. Tudo na natureza se transforma. E sempre se transformando para melhor. É só percebemos, por exemplo, uma semente. Às vezes, muito pequenininha lá embaixo da terra. Se ela não tomar coragem de realmente sair da terra e crescer, ela não, sem essa transformação, ela não vai se transformar numa árvore frondosa e dar frutos. A borboleta, em seu casulo, se ela não rompe esse casulo aqui, vai sempre rastejar como lagarta. E aí, como é que ela vai se transformar numa borboleta, alçar voos, presa ao casulo? Nós, hoje encarnados, teoricamente, estamos dentro de um casulo. O nosso espírito poderia estar alçando voos maravilhosos, poderíamos ter uma consciência mais universalizada, mas para isso nós temos que aprender a dominar os nossos impulsos. O próprio Sol, vejam bem, uma estrela, que durante a sua vida de bilhões de anos, criaturas no nosso sistema solar e em inúmeros outros orbes que dependem da sua vida, o Sol está ali queimando, mas chega em algum momento, o Sol se transforma, quer seja num buraco negro, numa supernova, num quasar, mas mesmo as estrelas que passam toda a sua vida gerando vida, em algum momento se transforma. E aí a gente começa a questionar, mas será que esse caso de comunicação com os mortos, vida após a morte, como é que eu posso ter certeza disso?
Onde é que eu estudo? Onde é que eu vejo essas coisas? Onde é que a gente pode encontrar isso? E aí, numa pesquisa assim muito rápida, vamos só mostrar aqui para aqueles que estão curiosos, onde é que a gente pode encontrar algumas pequenas provas da existência da vida após a morte, mostrando que ao término do corpo físico... Por exemplo, se a gente pega nas Escrituras, se a gente vai lá atrás, no tempo de Moisés, que teve de Deus as primeiras revelações, como muçulmanos e católicos, judeus e católicos acreditam, judeus e católicos, a gente pega Moisés, ao descer do monte, trazendo as leis, ele proíbe expressamente a comunicação com os mortos. Bom, vamos entender algumas coisas. Primeiro, não se proíbe o que não é possível. Então, se ele, é proibida a comunicação com os mortos, é porque essa comunicação existia. Se não existisse, Moisés não perderia seu tempo tentando proibir algo que não existe. Mas por que foi proibido por ele? É só ler nas Escrituras e ler em inúmeros outros livros, a gente vai perceber que ele proibia porque as pessoas utilizavam esse dom para sortilégios, brincadeiras, adivinhações, não usavam com o dom do enaltecimento, da aprendizagem. E aí nós entendemos que espíritos desencarnados, nós temos espíritos evoluídos e nem tão evoluídos, e quando a gente utiliza como brincadeira, é claro que o tipo de espírito que a gente vai ter comunicação, vai ter acesso, são espíritos cuja frequência é similar à nossa naquele momento. Então, nós estaremos recebendo instruções ou recebendo informações de espíritos brincalhões. Por isso que Moisés proibiu a comunicação. Mas ela existia desde... os espíritas trouxeram à tona nesse momento. Jesus, por exemplo, ao ser instado sobre João Batista, isso também tem inúmeras outras passagens. Então a gente está falando aqui na primeira revelação, segunda revelação. Então Jesus, ele fala que João Batista teria sido Elias e não foi reconhecido. Está lá com todas as letras, apesar de não ser um dogma reconhecido pelas religiões católicas, protestantes, ou mesmo pelos judeus, mas está lá escrito. E aí como é que a gente muda a interpretação para dizer que ele não era a encarnação de Elias? Tem que tentar ver outra forma. Eu tenho aqui duas passagens que eu acho interessantes. Uma até eu vou fazer leitura antes de mostrar a imagem de quem disse. Se a gente estivesse lendo o seguinte: o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Olhem bem, quem é que diz isso? Parece que veio de um irmão espírita, não? Prestem atenção, mais uma vez. O diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois, na realidade, a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. Quem falou isso foi o Papa João Paulo II. Quem quiser buscar a fonte, está na revista Veja, edição número 1899, de 6 de abril de 2005, na página 93. Então, isso foi dito por um Papa. E a gente, mas isso foi antigo. Vamos pegar aqui o exemplo atual de um outro representante, o mais atual, o nosso Papa Francisco atual, que eu vejo, eu falo isso para os meus amigos hoje, desde que eu me entendo por gente, eu vejo como um dos melhores papas que passou pela igreja. É o entendimento que eu tenho. E inúmeras coisas que ele vem fazendo, vem realmente quebrando inúmeros paradigmas da igreja. Eu o vejo como uma pessoa muito iluminada. E há pouco tempo, eu tenho vídeo aqui também, não vou colocar o vídeo, mas podem pesquisar. Hoje esse material é todo disponível no Google. O Papa Francisco, está aí a fonte, se quiserem pesquisar no Google, é só botar Papa Francisco e o pequeno Emanuele.
Esse fato ocorreu em Roma, dia 16 de abril de 2018. Tá? Tem vídeo, então não é... está escrito, não, tem vídeo. Vai baixar ali no Google, vai procurar, ele acha fácil e vai ver o Papa Francisco num dia em que ele estava respondendo perguntas de crianças. Um menino chega até ele e pergunta... o menino chorando, quando era para fazer a pergunta, ele não consegue fazer de emoção, e o Papa o chama, ele vem, fala no ouvido dele, e o Papa pergunta para ele, posso responder a sua pergunta? Posso fazer a sua pergunta para que os outros ouçam? E ele autoriza, e o Papa, olha, o pai dele era ateu, e ele, apesar de ser ateu, de não acreditar em Deus, ele batizou os filhos, e o Emanuele quer saber se ele está no céu. E aí o Papa fala o seguinte, um homem que mesmo sendo ateu, batizou os seus filhos, cuidou bem dos seus filhos, era um bom homem, e aí ele estende essa pergunta para o público, vocês acham que Deus iria condenar esse pai ao inferno? E as pessoas, é claro, presentes lá, dizem, não. E a gente entende dessa forma, porque... se Deus, o nosso Pai de amor, como Jesus colocou, como vai condenar alguém à morte, à eternidade do sofrimento? Então o Papa, está vendo, Emanuel, eis a sua resposta. E aí ele coloca, fale com seu pai, reze ao seu pai. Obrigado, Emanuele, por a sua coragem, concluiu o Papa. Então, a gente está dando exemplo aqui muito atual de... instituições que, algum tempo atrás, em função dos dogmas da religião, nunca falariam que seria possível essa comunicação com os mortos. Como último exemplo, a gente tem aqui inúmeros casos, e esses são estudados inclusive cientificamente, as pessoas podem pesquisar muito, sobre reencarnação. Então, se botar lá no Google histórias de reencarnação, existem inúmeras histórias. Eu trouxe aqui na bibliografia, que eu vou deixar aqui ao final, inclusive alguns livros que falam sobre a reencarnação, com inúmeros exemplos também. Então vai ficar aqui no final o que seriam esses casos estudados. Chegando ao final, a gente começa a perceber o seguinte: onde estão nossos amados? Porque... chega um determinado momento da vida, nossos amados devem partir, retornam para a pátria celestial. E aí qual o sentimento que fica para nós? Eu diria que essa analogia daqui é muito boa. Por quê? Imaginem duas pessoas que pegaram uma prisão por muitos anos, por um erro que cometeram, e aí a gente está fazendo isso em uma analogia com a nossa vida enquanto encarnados. Eles estão presos em uma cela, e praticamente um só tem o outro. Então eles conversam o dia inteiro, trocam ideia, viram praticamente irmãos. Só que nesse país, onde eles estão presos, não existe prisão perpétua. E aí, chega um dia, chega a ordem para libertar um deles. Qual o sentimento que o outro fica? Caramba, eu vou ficar sozinho, o meu amigo saiu, e agora... poxa, eu estou aqui, vou ficar sozinho aqui, eu queria estar aqui com ele. Por analogia, eu diria que é mais ou menos o sentimento que a gente tem para com os nossos amados, cuja pena terminou. Então, a pena que eles cumpriam conosco terminou, e a gente fica triste, porque chegou a hora deles terem a liberdade. Só que a gente não imagina que daqui a pouco a nossa liberdade vai chegar também. Porque nesse país... não existe prisão perpétua. A gente vai ter que ser solto também. Então, ao invés de eu ficar feliz que meu amigo já foi solto e daqui a pouco eu vou estar com ele, eu fico triste porque ele já conseguiu a liberdade. Confúcio, essa história é bem interessante também, foi um daqueles que muito contribuiu com o desenvolvimento da humanidade, assim como inúmeros outros mestres que passaram pelo nosso planeta. Conta a história que um dos seus discípulos procurou e perguntou: mestre, como posso servir a Deus? E Confúcio fala:
aprenda a servir o seu semelhante. Se você não sabe servir a um semelhante, como você imagina servir a Deus? Então, imagina, ele quer aprender a servir a Deus sem servir ao semelhante. É para isso que nós estamos encarnados. E foi isso que Jesus deixou de lição. Aprendermos a servir ao nosso semelhante como nosso irmão. Mas não se contendo, esse discípulo fala, mas mestre, eu tenho medo de morrer e não ser aceito por Deus no meu julgamento. E Confúcio fala para ele, você não entendeu nem para que serve a vida, já está preocupado com a morte. Concentre-se em servir e ajudar o próximo, que o seu julgamento será favorável. Para finalizar, a gente vai falar sobre essa cena, cuja data de hoje a gente deve relembrar, pois no dia de hoje a gente relembra o dia em que Cristo foi crucificado. E nesse momento em que ele estava dando exemplos ali, mais uma vez, para a humanidade, inúmeros exemplos, inclusive uma das suas últimas palavras foi pedir a Deus para nos perdoar, porque não sabíamos o que fazíamos. Como eu falei, muita gente não sabe até hoje, mas até no último momento de derradeiro, com todo o sofrimento que ele passava, pedindo a Deus que nos perdoasse. Mas o que eu quero chamar a atenção é que um daqueles que estavam sendo crucificados ao lado dele, um dos ladrões, se arrepende de tudo que fez na vida de errado e se dirige a ele pedindo que ele tenha piedade dele, que ele possa estar com ele. E o que Jesus fala para ele é o seguinte, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se a gente procurar na Bíblia, aquele ladrão, ou aquela pessoa que teria cometido delito, que a gente nem sabe a história efetivamente, porque aos nossos olhos o único delito que Jesus fez foi praticar o bem, só que de uma forma em que desafiou os dogmas daquelas pessoas que viviam naquele local. Mas esse ladrão, ele se arrepende e Jesus fala com ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse ladrão não ressuscita. A gente não tem isso na Bíblia, de que ele ressuscitou. E se Jesus fala com ele, a gente não acredita que em momento algum Jesus tenha falado mentiras. Jesus fala, ele não ressuscitou, o que vai estar com Jesus naquele dia no paraíso? Senão o Espírito. Então, vejam que a gente não precisa da ressuscitação para estar no paraíso, como foi chamado por Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E outra coisa que a gente tira como lição daqui são os Atos dos Apóstolos. Porque eram homens como nós, que temiam a morte, que sentiam dores, que tinham suas famílias. E esses homens viram Jesus ressuscitado. De que forma foi? A gente não vai entrar em questionamento aqui, porque não é o nosso tema, se era um corpo glorificado, se era o corpo ressuscitado, enfim, não é esse o objetivo. O objetivo é, os apóstolos viram Jesus após a sua crucificação. Viram que Jesus venceu a morte. E isso foi para eles uma lição tremenda. Isso modificou a vida daqueles homens. A partir daqueles momentos, esses homens saem terríveis, com mortes sem abrir mão de testemunhar o nosso Mestre Jesus. Se não fosse essa aparição de Jesus Cristo para eles, eu acredito que dificilmente eles iriam se entregar daquela forma aos martírios. Porque com a morte de Jesus, eles, olha, apesar de eu ver ele fazendo um milagre ou outro, quem garante que se eu for morto, eu vou voltar à vida? Apesar de ele ter ressuscitado Lázaro, que a gente coloca aqui no início, mas foi essa volta de Cristo e esses homens conseguindo vê-lo
que fazem com que eles tenham coragem e, a partir daí, comecem a divulgar o Evangelho de Jesus, contando a sua história e vida. Eis aqui, como prometido, a biografia do que a gente estudou para fazer esse estudo de hoje. Na realidade, o que a gente fala é que grande parte desse estudo a gente poderia transformá-lo quase que num dia inteiro de explicações, porque cada um daqueles tópicos é muito complexo e cada um daqueles tópicos, como a gente fala, acha em muitos livros, então isso poderia ser desdobrado até muito tempo de estudo. Mas o nosso objetivo não é esse aqui. O nosso objetivo hoje aqui é que a gente tenha uma compreensão um pouco melhor do que vem a ser essa passagem, que todos nós um dia passaremos, que não devemos tê-la como final, muito pelo contrário. Deixaremos esse momento em que a gente vive o mundo dos sonhos, como diz Platão, para retornarmos aos braços do nosso Mestre Jesus, aos braços do nosso Pai Celestial, que, como Jesus disse, muito nos ama. Tem uma filósofa chamada Helena Blavatsky, ela escreveu inúmeros livros, teria vivido durante muito tempo com monges, e ela fala que no universo existem bilhões de galáxias. E essas galáxias todas têm vida. Inúmeros seres. Ela fala que ela não sabe o idioma que essas pessoas falam. Não tem a mínima ideia do que elas falam. Mas ela tem certeza que eles ouvem todos os dias o chamado do Pai Celestial. Retornem para casa, meus filhos. Eu amo vocês. Um dia retornaremos à casa do nosso Pai. Agradeço a oportunidade do Plenitude por nos permitir esse estudo de hoje e que os irmãos possam, de uma vez por todas, não ver esse momento que passamos como um momento de abandono do nosso Deus, do nosso Mestre Jesus. Muito pelo contrário. Ele está nos fazendo mais fortes, está nos fazendo pessoas melhores, com preocupação ao nosso próximo. Enfim, já citei alguns aqui, são inúmeros os benefícios que o nosso Pai Celestial faz passar. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos. Deus os abençoe. Que assim seja.